Bia, tem como utilizar os pincéis de maquiagem da forma certa? Por favor, me ajude. Sim, meus amores, tem como utilizar os pincéis de maquiagem da forma certa, versão 2022. E eu vou ensinar e mostrar cada função de cada pincel, de como utilizá-lo da forma certa, de como fazer um esfumado perfeito e de como analisar cada pincel para cada tipo de olho, tá bom? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, me chamo Beatriz Soares. Primeiro passo, meus amores, vou mostrar esses tipos de pincéis de cerdas gordinhas, os pincéis de esfumar sombra. E basicamente, cada pincel é de uma forma diferente. Por exemplo, esse pincel aqui, tá vendo que ele é mais gordinho, só que ele não é mais tão comprido? Ele tem as cerdas mais curtinhas. E esse pincel é para tipo esfumar melhor o seu tipo de sombra, o seu tipo de esfumado e também para tirar toda a marcação do esfumado. Utilizamos esse pincel aqui. Já esse pincel aqui, meus amores, esse pincel tem a cerda mais comprida. Como vocês perceberam, ele é totalmente diferente do outro pincel que eu mostrei. E a cerda dele, além de ser comprida, ela também é um pouco mais longa. E esse tipo de pincel é para esfumar dentro do centro do côncavo. Eu utilizo muito no centro do côncavo. O outro eu utilizo mais para tirar toda a marcação. E esse pincel, ele é bastante emoliente, tá vendo? Ele tem as cerdas mais molinhas, sabe? Não tem as cerdas tão duras. Ele é um ótimo pincel para um ótimo acabamento. Vocês podem utilizar esse tipo de pincel. E esse pincel é da marca Acabelice, meus amores. Aí vocês podem encontrar outro tipo de pincel se vocês não quiserem. E agora eu vou mostrar os pincéis de precisão. Por exemplo, eu tenho 4 tipos de pincéis de precisão. Você tá vendo que o formato deles e o tamanho são totalmente diferentes dos outros? Então, esse tipo de pincel é mais preciso para utilizar para vocês pegar a sombra, depositar no canto externo e só dar um movimento circular para poder manter essa sombra no canto externo, tá bom, meus amores? Esse pincel também é a mesma coisa desse pincel aqui, só que a cerda deles é mais um pouco emoliente, uma cerda mais molinha. Já esse pincel tem as cerdas mais rígidas, um pouquinho mais dura. E esse pincel também é de colocar, depositar a sombra no canto externo ou no canto interno e fazer um pequenos esfumado com movimentos circulares para deixar a sombra naquela posição e não deixar a sombra crescer muito, tá bom, meus amores? Esse tipo de pincel, meus amores, são pincéis com cerdas menores, é uns pincéis com as cerdas mais curtinhas. E vocês estão percebendo que as cerdas deles é gordinhas também, diferente daqueles que tem as cerdas um pouco longas e mais compridas, sabe? Não é tão gordinho. E esse tipo de pincel também, meus amores, é para depositar também no canto externo e no interno. Mas vocês podem utilizar também para esfumar também com precisão o côncavo, por exemplo, na pálpebra móvel. Tá vendo? Eu esfumei essa minha sombra com esse tipo de pincel aqui. Aí, se vocês não tem muita precisão no pincel, se vocês têm dúvida ou vocês têm medo de utilizar esse tipo de pincel, como eu falei pra vocês que vocês são iniciantes, vocês têm que procurar esse tipo de pincel aqui, tá vendo? É um pincel de cerdas mais compridas, mais longas e mais fácil de esfumar. Já esses pincéis aqui são os pincéis mais curtos com cerdas mais precisas, que ó, como vocês perceberam, são as cerdas mais durinhas. Como eu falei pra vocês, esse tipo de pincel aqui é para dar acabamento e para dar tipo uma uniformizada na sombra, sabe? Ele não é para poder esfumar tanta sombra para poder ir pra cima, tá? Vocês vão esfumar com ele só para poder dar uma precisão no olhar e no esfumado, tá bom? Seguindo o passo de novo dos pincéis, meus amores, agora eu vou mostrar 3 tipos de pincel de delineado. Por exemplo, como eu falei pra vocês, esses são pincéis mais chanfrados para baixo. Esse tipo de pincel chanfradinho, ele é para sobrancelha. Eu utilizo muito ele para sobrancelha. Como vocês estão percebendo, ele tem essa pequena escovinha. Basicamente eu vou escovando a minha sobrancelha para poder eu ver como eu vou fazer minha sobrancelha, como vai ser o desenho da minha sobrancelha. E esse pincel aqui é a mesma coisa. Tá vendo como ele é mais preciso? Pincéis com mais precisão, com formato chanfrado, é para tipo de sobrancelha. Já esse bonitão aqui de rabo de sereia, meus amores, esse tipo de pincel, ele é chanfrado também, só que ele é mais fofinho. Eu utilizo ele para poder concentrar o meu esfumado aqui embaixo
para poder dar marcação do esfumado aqui embaixo, e também eu gosto dele também para esfumar aqui para cima, quando eu quero que meu delineado, por exemplo, seja mais preciso ou que seja mais esfumado. Aí eu pego esse tipo de pincel chanfrado, que ele é mais fofinho, vou esfumando ele para poder dar acabamento no meu delineado de esfumado, tá bom, meus amores? Mas seja pela preferência de vocês. Mas vocês não precisam ter esses 3 tipos de pincel. Se vocês querem um pincel de sobrancelha para poder dar acabamento na sobrancelha de vocês e fazer uma sobrancelha perfeita, esse pincel que eu indico muito para vocês é um pincel da Micrylan. Esse pincel é o B136. Eu gosto muito dele, tanto que ele tem uma escovinha para pentear a minha sobrancelha. Aí com esse pincelzinho chanfradinho mais preciso, eu vou desenhando e dando uma performance na minha sobrancelha. Mas também, meus amores, tem esse tipo de pincel aqui. Ele não tem a escovinha como o da Micrylan tem. Esse pincel aqui não tem marca, tá? Eu ganhei da minha cunhada. Esse pincel também é para sobrancelha. E ele também não tem só uma utilidade para sobrancelha, meus amores. Vocês podem também demarcar a sombra aqui embaixo. Aí vocês podem vir com esse pincel aqui que eu falei pra vocês, para esfumar abaixo do olho, tá? Mas seja pela preferência de vocês. Se vocês não quiserem esse pincel aqui, vocês podem optar por esses 2 tipos de pincel, ou o pincel da Micrylan, tá bom? O outro pincel que eu vou mostrar pra vocês, meus amores, é esse tipo de pincel aqui. Esse pincel aqui é o Língua de Gato. Esse pincel é da minha coleção de pincel de rabo de sereia. E para que serve esse tipo de pincel? Esse pincel ele serve para a base. E também serve tanto para corretivo. Mas eu utilizo muito ele para a base, porque eu acho que ele espalha muito melhor a base. Eu vou espalhando a base também, e também vou espalhando ele nesse canto das olheiras. E esse pincel é bom, como eu falei para vocês, para espalhar a base e não deixar a base assim com aqueles acabamentos de buraquinho, sabe? Porque tem pincéis que deixam a base com aquele tipo de acabamento. Mas se vocês não gostarem de pincel de bases, vocês podem utilizar esponjinha de maquiagem. Utilizo muito a esponjinha da Mariana Saad, mas também gosto de utilizar também pincel de língua de gato. Tem outro tipo de pincel que é o pincel Kabuki ou pincel Dual Fiber. Eu não tenho esses 2 tipos de pincéis. Tem 2 tipos de pincéis de base também que eu não tenho, que é o Kabuki e Dual Fiber. Esse tipo de pincel também é para base. Ele também é bom, no ótimo do acabamento, para poder espalhar a base. Mas eu gosto também de pegar a minha esponjinha e dar também um acabamento perfeito e um acabamento aveludado na minha pele. Mas se vocês não gostarem de pincel língua de gato ou de nenhum pincel de base, vocês podem optar também para a esponjinha Mariana Saad ou também outro tipo de esponjinha também que está nos mercados, sabe? Nos mercados de maquiagem, nas lojas de maquiagem, seja pela preferência de vocês, tá bom? E esse tipo de pincel não tem nome, tá, meus amores? Esse pincel, como eu falei pra vocês, é da coleção do rabo de sereia, tá? Mas também tem vários pincéis com outros tipos de nome. Tem o pincel da Ruby Rose, tem o pincel da Micrylan, que eu gosto muito. E tem outros tipos de pincel também que aqui eu não vou poder falar porque eu não lembro exatamente, tá bom, meus amores? Em seguida, eu vou mostrar 2 tipos de pincel. Esse pincel aqui é para blush, mas eu utilizo muito ele para contorno. Esse pincel aqui é para o contorno. E esse tipo de pincel de contorno, vocês estão percebendo que ele é mais chanfrado. Só que o chanfrado dele é mais fofinho. E esse tipo de pincel é tanto para esfumar o contorno, para não deixar o contorno muito marcado. Porém, eu não utilizo muito esse pincel aqui, porque eu acho que ele fica com o meu contorno muito para baixo. E eu gosto do meu contorno assim, para cima, que dá para ver que ele fica entre o ponto do iluminador e o ponto de marcação do corretivo entre o blush e o contorno. E esses 2 tipos de pincéis, eles são muito excelentes para vocês colocar na necessaire de vocês, tá bom, meus amores? E também tem outro tipo de pincel aqui, que é o pincel de blush, tá, meus amores? Esse pincel aqui é o pincel de blush. Como eu falei pra vocês, ele também é da coleção do rabinho de sereia, tá, meus amores? E esses tipos de pincéis, como eu falei pra vocês, é o de contorno, é o de blush e esse seria de iluminador. Só que eu não utilizo ele de iluminador porque eu não gosto muito, sabe? Eu gosto de pincel de iluminador, mas de pincel de esfumar. Esse eu adoro. Como vocês estão percebendo, esse pincel de iluminador, ele é muito bom para depositar e esfumar o iluminador para não deixar muito marcado.
Mas voltando nos pincéis, esses pincéis, ele é muito ótimo pro acabamento do contorno e do blush. Eu sei que vocês não vão gostar de comprar um pincel assim que vocês depositam o blush e deixam seu blush muito marcado, aí vocês não tem muita precisão de esfumar o blush. Então vai por mim, meus amores, esse pincel aqui é muito importante. Então, meus amores, esse pincel vale muito a pena de vocês comprar e carregar na necessidade de vocês, caso vocês sejam iniciante. E esses pincéis que eu tô mostrando aqui no meu vídeo, meus amores, são os pincéis que eu utilizo, que eu sei que dá muito bem na minha maquiagem, tá? E vai por mim, se vocês comprar esse tipo de pincel, vocês vão gostar muito, sabe? E se vocês não gostarem, vocês podem optar por outros pincéis que eu já falei aqui pra vocês, tá? Vocês não precisam ter muito pincel como eu tenho, tá, meus amores? E detalhe, os pincéis que eu falei pra vocês não tem só uma função e uma utilidade. Vocês podem utilizar ele para outros tipos de utilidade. O pincel de blush que eu falei pra vocês, eu utilizo de blush, eu posso utilizar de contorno, eu posso utilizar também de iluminador. O pincel de contorno, eu posso utilizar ele tanto para o contorno e o blush. E os outros pincéis de esfumar sombra, como falei pra vocês, eu utilizo esse pincel aqui de esfumar sombras, que é um pincel mais fácil de esfumar e que vocês possam ter na necessidade de vocês, que é um pincel para iniciante. As pessoas que estão iniciando na maquiagem, elas vão procurar um pincel desse tipo, tá vendo? As cerdas dela é mais gordinhas e mais compridinhas. E ele é muito ótimo pro acabamento do esfumado, para não deixar o esfumado muito marcado. E eu utilizo ele para iluminador, porque eu acho que ele deixa o meu iluminador com ótimo acabamento, tá vendo? Ele não deixa o meu iluminador muito forte, muito marcado. Tá? E agora, vou mostrar dois tipos de pincel para cut crease. Tá vendo que esse pincel mais prensado é o pincel língua de gato, só que menor. Esse aqui é do rabo de sereia e esse aqui comprei de outra coleção. E para que serve esse tipo de pincel também? Ele eu utilizo muito para fazer meu cut crease, eu utilizo muito para depositar corretivo, para fazer corretivo de iluminação, para iluminar a minha pele, sabe, meus amores? Mas eu utilizo ele muito para cut crease. E esse pincel, ele é ótimo para cut crease, sabe? Porque ele deixa o cut crease mais preciso, deixa o cut crease com um acabamento muito ótimo. Aí depois do cut crease, eu vou pegando a minha esponjinha da Mariana Saad e vou depositando e espalhando um pouco o cut crease para não demarcar na minha pálpebra. Mas se vocês não quiserem esse tipo de pincel, vocês podem optar por pincel de silicone, que é o pincel também que é fácil de utilizar também, se vocês não gostarem desse tipo de pincel. Mas lembrando, o pincel de silicone, ele é para depositar a sombra e também sombra cintilante. Ele não é para esse tipo de formato, esse tipo de pincel para cut crease. O meu conselho é, meus amores, vocês comprar esses pincéis e testar na casa de vocês. Se vocês não gostarem, vocês optam para outro tipo de pincel. Porque, supondo que a gente compra os pincéis assim, que a gente acha bonito, que tem uma versão ótima, que a gente olha as resenhas, a gente fala, ah, esses pincéis vão ser bonitos, vai dar um ótimo acabamento na minha maquiagem. Pode ser que vocês comprem esse tipo de pincel e não gostam muito deles. Mas é dependendo do gosto de vocês, se vocês têm a curiosidade de utilizar esses pincéis, pode comprar também, meus amores. Mas eu te garanto que esse pincel dá um ótimo acabamento para o cut crease. E agora, meus amores, vem o pincel bonitão, o pincel que é fofão, que a gente não pode ficar sem esse pincel. É o pincel de pó da Micrylan. Então, meus amores, eu sou apaixonada por pincel da Micrylan, eu confesso, tá bom? Mas esse tipo de pincel aqui, ele é muito bom para o pó. Tipo um pó compacto que vocês vão pegar o pó, depositar na maquiagem de vocês, ou pó solto translúcido. Eu utilizo muito esse tipo de pincel para varrer e tirar o excesso do pó. Mas vocês podem comprar outro pincel de outra marca, não precisa ser somente da Micrylan. Eu sou apaixonada do pincel da Micrylan porque eu acho que ele deixa a mesma maquiagem com ótimo acabamento. E o pincel de pó, meus amores, como vocês estão percebendo, a cerda deles é mais comprida, é mais gordinha e ele é muito facilmente de tirar o pó. Vocês podem comprar sem medo, porque é um ótimo pincel para maquiagem. E também tem outros pincéis de pó para outras versões, mas aí é só vocês testar na maquiagem de vocês, comprar primeiramente, testar, e vocês vão dar os seus feedbacks para mim se vocês gostarem ou não, tá bom, meus amores? Então, fica a dica. Esses pincéis que eu mostrei pra vocês, vocês não precisam ter todos esses tipos de pincéis. Vocês podem escolher um de cada um. Vocês podem escolher, por exemplo,
pincel de contorno, de blush, 2 pincéis de esfumar no começo, sabe? Que eu no meu começo foi assim. Eu utilizei 2 pincéis da Maqui-Lan com as cerdas mais compridas e gordinhas para poder ter um acabamento mais fácil no meu esfumado. Como eu falei pra vocês, eu comecei do zero também, tá bom, meus amores? E como eu falei pra vocês, o pincel de esfumar sombra não só é utilizado para esfumar sombra. Vocês podem pegar ele, por exemplo, você compra 2 pincéis. Um você vai esfumar sua sombra no começo e o outro você quer para poder passar o iluminador. Você vai utilizar um para a sombra e outro para o iluminador. E como eu falei pra vocês, é 2 pincéis, um pincel de pó, um de blush, um de contorno. Se vocês quiserem optar por um pincel esse aqui de língua, esse aqui é língua de gato menorzinho, vocês podem também. Se vocês quiserem também um pincel de base de língua de gato maior, vocês podem utilizar também. Mas basicamente maquiagem, pincéis não tem regras, tá? Vocês podem comprar o pincel de vocês conforme o conforto de vocês e conforme o aprendizado de vocês na maquiagem, tá, meus amores? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Ah, se vocês gostarem desse vídeo, meus amores, por favor, te inscreve aqui no meu canal, deixa muito like mesmo, meus amores, porque assim o YouTube vai divulgar esse vídeo para outras pessoas que chegarem aqui no meu canal. Ah, e ative o sininho de notificação para vocês não perderem nada que rolar por aqui. Então, meus amores, um beijo e até o próximo vídeo.